Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo e finalizar, né, se Deus quiser, o crime de lesões corporais. Então, veja você que nós agora deixamos os crimes dolosos contra a vida. Então, nós estudamos homicídio, infanticídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio e os crimes de aborto. E agora nós iniciamos o estudo de um crime que é doloso, no entanto, contra a integridade física. Então, veja que enquanto que no artigo 121, 122, 123, 124 ao 126, nós estudamos crimes cujo bem jurídico tutelado era a vida, seja intrauterina nos crimes de aborto, seja extrauterina nos crimes de homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio e do infanticídio. Portanto, agora nós temos uma competência para processo e julgamento do crime de lesão corporal na Justiça Comum Estadual, via de regra, ok? Então, veja que agora nós não estamos mais tratando de um bem jurídico tutelado vida, mas sim bem jurídico tutelado, bem jurídico tutelado, integridade física. Então, a gente vai ver que, na verdade, o crime de lesões corporais, ele trabalha com a vontade de ofender a integridade física de uma pessoa, sem, no entanto, matá-la. Então, veja que você quer ocasionar na vítima determinada dor ou corte, ou de algum modo, né, ocasionar uma debilidade nessa vítima, sem, no entanto, ofender a sua vida. Então, você quer atingir o direito à integridade física que ela tem, o direito constitucional, sem, contudo, ceifar-lhe a vida. E aí, depois, nós vamos ver, né, como que, num caso concreto, nós vamos conseguir saber se, por exemplo, estaríamos diante de uma tentativa de homicídio ou se nós, por exemplo, estaríamos diante de uma lesão corporal seguida de morte, ok? Veja que, com relação ao crime de lesões corporais, cuida-se de um crime comum, na medida em que não se exige nenhuma característica especial, nem daquele que pratica a lesão corporal, nem daquele que figura como vítima no crime de lesões corporais. Por outras palavras, qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima no crime de lesões corporais. Afora isso, ainda com relação à classificação do crime, nós temos que nos recordar que se cuida de um crime material, ou seja, crime que exige a produção de um resultado naturalístico no mundo dos fatos e que, muito embora, né, não seja necessário mais de um ato para a consumação do crime, cuida-se de um ato, de um crime que pode ser fracionado em vários atos executórios, ok? Então, nós dizemos que é um crime plurissubsistente, na medida em que eu posso praticar mais de uma conduta para a consumação do crime. Exemplo, desferir vários socos na face da vítima. Ou também pode, por outro lado, caracterizar um crime unissubsistente, ou seja, a partir de uma conduta, um ato, um soco, eu já consumei o crime, ok? Agora, veja, com relação às lesões corporais, o que nós temos que nos recordar? Que, na verdade, nós temos uma gradação
da natureza das lesões, de modo que, quando uma lesão corporal ela não for grave, ela não for gravíssima e ela não for seguida de morte, ela, portanto, vai ser uma lesão corporal simples ou leve. Então, veja que o Código Penal, ele não traz para nós essa nomenclatura, lesão corporal leve. No entanto, a doutrina assim o denomina. Por quê? Porque, ora, sempre que aquela narrativa não se encaixar no parágrafo 1º, que é a grave, no parágrafo 2º, que é a gravíssima, ou no parágrafo 3º, que é a seguida de morte, de uma forma residual, nós teremos a caracterização de uma lesão corporal leve ou lesão corporal simples. Veja que, na verdade, nós temos a pena cominada, o preceito secundário cominado, que é um preceito de detenção. Só para a gente recapitular, detenção é o tipo de pena cominada, o tipo de pena aplicada, que somente vai admitir os regimes iniciais de cumprimento de pena semiaberto e fechado, ok? Então, veja que, na verdade, o nosso conceito de lesão corporal leve vai ser um conceito residual. Sempre que nós não conseguirmos encaixar a narrativa em lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, nós teremos uma lesão leve. Agora, primeiro detalhe, nós não podemos confundir o crime de lesão corporal leve com a contravenção penal, com a conduta vias de fato. Ora, como que funciona? Na lesão corporal leve, nós temos o dolo de ofender a integridade física. Dolo de ofender a integridade física. Ou seja, ainda que esse dolo, essa conduta, não tenha causado uma lesão grave nem gravíssima, a pessoa, no momento em que praticou essa conduta, ela queria efetivamente ofender a integridade física. Então, ainda que o autor do crime tenha dado um soco, desferido um pontapé, veja, naquela conduta, ele, de alguma forma, quis ofender essa integridade física da vítima, ainda que de forma leve, ok? Agora, na vias de fato, é diferente. Você, aliás, o agente, ele quer um contato físico com a vítima, tem esse contato, mas ele não tem o dolo de ofender a integridade física da vítima. Então, ele deseja essa interação com a vítima, muito embora ele não queira lesioná-la de nenhuma forma. Então, exemplo, um empurrão. Então, as pessoas estão discutindo, de repente o agente empurra a vítima. Ora, esse empurrão, ele não terá o condão de sequer ofender a integridade física. Ora, a pessoa que empurra, num primeiro momento, significa dizer que ela não quer ofender diretamente essa integridade física, embora ela tenha entendido pela necessidade de empurrar a vítima. Ou, por exemplo, o autor desfere um tapa na face da vítima. Claro, né, gente? Não é assim um tapa do lutador de UFC. Porque, pô, o cara que é lutador do UFC, um tapa desse cara quebra seu pescoço. Não, não é assim. Uma pessoa mediana,
um professor de direito civil, provavelmente franzino, né? Aquela figura que a gente já sabe como que funciona, professor de processo civil. Então, o que acontece? Se ele desferiu um tapa, ora, esse tapa, embora ele tenha desejado essa interação com a vítima, em nenhum momento, ao menos num primeiro momento, né, ao menos numa primeira hipótese, ele queria ofender a integridade da vítima, porque a integridade física da vítima. Porque, veja, gente, se ele quisesse realmente ofender a integridade física da vítima, ele não teria desferido um tapa, teria desferido um soco, por exemplo, uma paulada, alguma coisa que efetivamente pudesse ocasionar essa ofensa. Então, veja que na vias de fato não há dolo de ofensa à integridade física. Então, veja, pessoal, que o liame é muito sutil entre lesão leve e vias de fato. Ora, lesão grave, gravíssima, pô, você não vai ter dúvidas. Afinal de contas, houve ali uma efetiva lesão. Afinal, a vítima ficou incapacitada por mais de 30 dias para exercer as ocupações habituais. Ou a vítima ficou com uma debilidade permanente de um membro. Então, veja, na grave ou gravíssima, em contraposição a vias de fato, você não vai ter dúvidas de que se cuida de lesão corporal. Agora, quando se tratar de lesão corporal leve, aí sim nós temos esse embate com relação a vias de fato, ok? Então, essas são as primeiras considerações com relação ao crime de lesões corporais, ok? Na sequência, portanto, a gente tem, já que agora nós sabemos que se cuida de um critério por exclusão, nós temos, portanto, as lesões corporais de natureza grave. Então, veja, sempre que a narrativa se encaixar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da La Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter esse super curso aqui na La Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na La Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.